né? O amor filéus, o amor de irmãos, o amor eros, o amor entre um casal, o amor storge, né? E o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor perfeito. Nós estamos aqui nesta noite por causa que esse amor nos alcançou. Nós não merecíamos o amor de Deus. Muitas das vezes nós colocamos condição para amar alguém, mas Jesus não colocou nenhuma condição. E é por causa desse amor que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. Outra coisa aqui que foi cantada na minha época, em tempo de criança, agora os irmãos cantando Álvaro Tito aqui, ó. Não há barreiras, né? Então ele disse: não há barreiras para o crente revestido de poder. O Senhor está dizendo que não importa a barreira que está na sua vida, não importa a barreira que está nesta igreja, mas Ele vai na frente nesta noite e vai derrubando todas as barreiras que impedem a vitória do povo de Deus. Aleluia! Amados irmãos, a passagem que nós lemos na Bíblia é uma passagem muito conhecida. É uma passagem do livro de Ezequiel. Ezequiel, ele era de uma família sacerdotal, né? Nós vimos que Ezequiel, ele vai aprender todo o serviço sacerdotal, né? O sacerdote era uma pessoa que era intermediária entre Deus e o povo, né? E nós vimos agora que Deus vai ter uma outra chamada para Ezequiel. Porque agora o povo ele vai ser exilado. Não vai ter mais necessidade do sacerdócio. Porque não vai ter templo. O templo vai ser destruído. Então agora Deus ele tem uma chamada diferente para Ezequiel. É uma chamada de profeta, né? Às vezes Deus muda o chamado da nossa vida. Você sabia disso? Né? Às vezes a pessoa fala: eu tenho chamado para cantor, né? Mas às vezes Deus muda conforme a necessidade. Conforme a necessidade você tem que ser pregador, conforme a necessidade você pode limpar a igreja, conforme a necessidade você pode tirar oferta, conforme a necessidade você pode visitar. Não tinha mais a necessidade do sacerdócio. Então agora Deus vai chamar Ezequiel para ser um profeta. O profeta, irmãos, era conhecido antigamente como boca de Deus, né? Se o profeta falasse assim: olha, vai ficar o mês inteiro sem chover, não chovia. Se um profeta, ele falasse assim: você não vai passar dessa semana, a pessoa não passava, já tinha que entregar a vida a Deus, né? Então o profeta, geralmente ele tinha uma mensagem inédita para entregar ao povo, a mensagem de Deus, né? Mas não era todo mundo que tinha um chamado para ser profeta. O profeta era conhecido como boca de Deus. Mas eu quero dizer que hoje nós não temos mais o chamado de profeta como antigamente. Porque para ser profeta era para ser alguns, mas hoje Deus nos chama todos para ser profeta nesta noite, e é profeta dessa profecia, é profeta da Bíblia Sagrada. Se você quer ver Deus falando com você, é você abrir na sua Bíblia todo dia, porque todo dia você vai ter profecia na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E Deus nos chama nesta noite todos para ser profeta dessa profecia. Aleluia. Eu vou muito em círculo de oração, irmãos. Eu gosto de orar. E tem umas irmãs abençoadas que Deus usa, Deus fala conosco, mas tem gente que vive disso, de ouvir profeta. Mas se você quer ver a profecia todo dia, abre a sua Bíblia que Deus vai estar falando com você. Todo dia você vai ter profecia. Aleluia! Todo dia você vai ser profeta, analisando a Bíblia Sagrada. Ezequiel foi chamado para ser profeta. E Ezequiel, ele foi contemporâneo de outros profetas. Ele foi contemporâneo de Jeremias, ele foi contemporâneo de Daniel. Ezequiel, irmãos, ele vai profetizar em um momento conturbado, onde o povo é levado cativo por Nabucodonosor, um dos maiores impérios daquela época, chamada Babilônia. E Deus vai usar a Babilônia e o seu imperador, o seu rei chamado Nabucodonosor, e
essa mesma Babilônia, onde vai ser levado Daniel e seus 3 amigos para o império babilônio e o próprio Ezequiel. O povo, irmão, estava rebelde, o povo estava na idolatria, o povo estava sem compromisso com Deus, e o resultado foi trágico, foi o exílio. Né? Onde a espada passou no povo de Deus, onde foram levados para a Babilônia, onde muitas pessoas haviam sido mortas. Então a espada estava passando entre o povo de Judá, através dos babilônios. 3 invasões foram feitas pelos babilônios. Em 605 a.C., em 597 a.C. e em 586 e 587 a.C. Então foram 3 invasões dos babilônios. Ezequiel era um profeta, né? E Ezequiel, ele vai profetizar em um momento conturbado. Porque profetizar em momento bom é fácil. Em momento bom na sua vida é fácil. Mas profetizar em momento conturbado é difícil. Profetizar em momentos que você está passando por dificuldade é difícil, mas Deus, ele fala com você em todo momento nesta noite. Se você estiver na bonança, ele continua falando. Se você estiver em tribulação, em dificuldade, ele continua falando, porque Deus fala conosco em todos os momentos. Glória, 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 aleluia. Ezequiel nos diz a Bíblia que ele era um profeta que tinha visão de Deus. Ezequiel, ele vai dizer: estava junto ao rio Quebar, e se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Aleluia. O pastor, ele tem que andar na visão de Deus. Os missionários têm que andar na visão de Deus. Os cantores têm que andar na visão de Deus. Os evangelistas têm que andar na visão de Deus. Todos devem ter visão de Deus nesta noite. Quem quer visão de Deus aqui nesta noite? Aleluia. Então, para este ano, Deus quer nos dar visões espirituais. Aleluia. A honra é para ti, meu Pai. Ezequiel relata no capítulo 37 que nós lemos, que veio sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor é grande, a mão do Senhor é forte, a mão do Senhor cura, a mão do Senhor trabalha, a mão do Senhor levanta os que estão caídos nesta noite. Aleluia. Ezequiel disse: eu estava sob as mãos do Senhor. E nesta noite não é diferente. A mão do Senhor está sobre esta igreja. A mão do Senhor está sobre a sua casa. A mão do Senhor está sobre a sua família nesta noite para te abençoar. Aleluia. Eu estou pregando nesta noite sobre a unção da mão do Senhor. Aleluia. E nós vimos que através da mão do Senhor, ele foi levado para o meio de um vale que estava cheio de ossos. Aleluia. O que é vale, irmãos? Vale é uma planície ou depressão situada na base entre os montes. Então, o vale é uma planície, vale é uma depressão situada geograficamente falando na base entre os montes. E quando o irmão ele fala assim: eu estou passando pelo vale, esse irmão está dizendo: eu estou vivendo um momento de dor. Quando o irmão fala: eu estou passando pelo vale, quer dizer que esse irmão está vivendo um momento de sofrimento. Quando o irmão diz assim: eu estou passando pelo vale, quer dizer que ele está passando um momento de angústia. Quando o irmão está dizendo: eu estou passando pelo vale, quer dizer que ele está vivendo um momento de lágrimas. E o Senhor está perguntando nesta noite: qual é o vale que você está passando? Aleluia! Mas uma pessoa que conhecia bem sobre vale era um rei chamado Salmista Davi. E o Salmista Davi, no Salmo 23, versículo 4, ele nos diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia! Aleluia! Então o salmista Davi dizia que ele não tinha medo, ele passava pelo vale da sombra da morte. É um vale muito difícil. Mas o salmista disse: quando eu passava pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer,
porque o Senhor está comigo e a sua vara e o seu cajado me consolam. Quando o salmista está dizendo, todos nós sabemos que o salmista Davi, ele era um pastor. Era um pastor de ovelhas. Grande Deus. Então o salmista Davi está dizendo, a tua vara e teu cajado me consolam. Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor, ele usa a vara, ele usa o cajado. Você sabia que quando o pastor, ele usa a vara e o cajado, outro dia eu falei para o pastor, meu amigo Cisês, que eu vou vir aqui falar do Salmo 23, falar sobre o Salmo do pastor. Mas o pastor, quando o pastor ele dá uma varinha assim, uma varadinha de você, que às vezes a ovelha precisa. A ovelha é diferente, porque a ovelha, ela não tem garra. A ovelha tem garra, irmãos? A ovelha, ela não tem dente afiado. Então, quando o pastor dá a varadinha, você começa a pular, é ótimo. Mas a ovelha não, a ovelha é humilde. A ovelha não tem garra, a ovelha não tem dente afiado. A ovelha é um animal difícil de levar, né? Mas o Senhor Jesus, ele usa a vara e ele usa o cajado que precisa para ele cuidar da sua ovelha, para ele proteger a ovelha. A vara e o cajado servem para proteger a ovelha, né? Nos momentos difíceis. Então, por isso que o salmista disse, eu posso passar pelo vale mais difícil que eu tiver que passar, porque eu tenho um pastor que anda comigo, eu tenho um pastor que cuida de mim. Aleluia. Amados irmãos, tem muitos missionários que querem ver a visão do Rio de Janeiro, mas querem ver a visão de Copacabana, querem ver a visão do Rio. Tem missionários que querem ver a visão de Ipanema. Tem missionários que querem ver a visão lá de Porto Seguro, na Bahia. Mas o Senhor está dizendo que a visão do profeta não era boa, era uma visão do horror. E o Senhor está dizendo, é preciso ter visão das comunidades, é preciso ter visão daqueles que estão doentes, é preciso ter visão daqueles que estão nas drogas. Aleluia! A igreja precisa ampliar a visão de Deus. Meu Deus! Graças, papai. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer que o profeta ele começa a andar no meio dos vales dos ossos secos. Imagine você ter a visão do horror. Deus te levar para um cemitério. Você já pensou? Levar você para um cemitério. E lá no cemitério está cheio de osso seco. Visão do horror. Só osso seco espalhado para tudo que é lado. É uma visão boa, irmão? É uma visão do horror, né? Meu Deus! Mas o profeta, ele agora, ele começa a andar, ele começa a olhar aquele vale, né? E muitas das vezes nós temos que olhar o vale que nós estamos passando. E qual é esse vale? É o vale do desemprego, é o vale da doença, é o vale de problemas familiares, é o vale na questão financeira. Nem se fala no início do ano, tanta conta para pagar, tem IPVA, tem seguro, tem, né, materiais para comprar. É um valezinho, né? Muitas das vezes o vale é alimentação, compra que não estamos conseguindo fazer. Nós temos que olhar o vale, né? O Filho do Homem, ele diz a Bíblia que ele faz uma interrogação: poderão viver esses ossos? Ele pergunta para você nesta noite: o que você pode fazer nesse seu vale de ossos secos? Quando nós estamos passando pelo vale de ossos secos, o que eu e você pode fazer? Mas o profeta responde: Senhor, tu sabes, né? E Deus sabe mesmo o que eu e você pode estar passando nesta noite. Então, me disse: profetiza sobre esses ossos, e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Toda honra. Nesta noite o Senhor está dizendo, então quem começou a profetizar foi o profeta. Nesta noite o Senhor está dizendo, não é o pastor ou a pastora
não é a irmã do círculo de oração. Nesta noite, Deus quer usar você como profeta no meio desse vale. Toda honra de Jesus. Né? Muitas das vezes nós pedimos oração pelos irmãos, para o pastor, mas o Senhor está dizendo que o profeta desse vale é você. Aleluia. E nós vimos que o profeta, ele vai profetizar. Profeta é para profetizar. Aleluia. Vamos falar aqui, profeta. Vamos falar, irmãos, profeta é para profetizar. E o profeta, ele utiliza a profecia. A profecia é essa que você tem que usar. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é pão que nos alimenta. Eu não sei como está a sua alma nesta noite. Muitas das vezes tomamos café da manhã, né? Almoçamos, tomamos o café da tarde, mas você fez isso com a sua alma, você orou hoje, você leu a palavra de Deus hoje, mas se você não fez isso e vem para a igreja para receber aquela porçãozinha, para a sua alma não morrer, receba a porção de Deus nesta noite. A palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é alegria, a palavra de Deus é esperança, a palavra de Deus cria, a palavra de Deus ressuscita e a palavra de Deus dá vida para mim e para você nesse mundo. Aleluia, Deus. Aleluia. A honra é para ti, papai. É através da palavra. A palavra de Deus, estamos aqui para evangelizar, para pregar os evangelhos. Evangelhos também quer dizer boas novas, quer dizer boa notícia. Aleluia. A televisão pode trazer notícia ruim, mas o Senhor está dizendo: eu te chamei nesta noite para ser portador de boas novas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, assim diz o Senhor a esses ossos: eu eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Enquanto profetizei, como se me deu ordem, houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Então foi feito um reboliço ali, os ossos foram se juntando. É um barulho de osso. Você já pensou ouvir um barulho de osso? Os ossos agora começam a se juntar ao reboliço. Se acontecer um reboliço na sua casa, é Deus que está fazendo. Que às vezes Deus faz reboliço na igreja, Deus faz reboliço na nossa casa, né? Porque eram os ossos se movimentando. Aleluia! Eu olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carne, mas não havia neles o espírito. Você sabe o que é um tendão, irmão? O versículo fala lá que para ter movimento o corpo, tinha que ter o movimento dos tendões. Tendão é um tecido conjuntivo e flexível que une os músculos com os ossos. Você sabe por que você movimenta a sua mão? Movimenta a sua mão assim, ó. Você está movimentando a sua mão, é o tendão, isso aqui é um tendão. Você sabe por que você movimenta o seu pé? Isso daqui é os tendão. Tendão é a união da carne com os ossos. E para o seu corpo movimentar, isso quer dizer que precisa ter tendão. Mas você não entendeu o que Deus está falando para nós nesta noite. Deus está dizendo que vai dar movimento para você nesta noite. Deus está nos falando nesta noite que Ele tem movimento para esta igreja nesta noite. Aleluia, quem movimenta eu e você para lá e para cá é o Espírito Santo de Deus. Talvez você está pensando nesta noite: para onde esta igreja está indo? Mas Deus vai começar a movimentar, pastor Cícero. Deus vai começar a movimentar esta igreja. Deus vai começar a movimentar a sua casa. Aleluia, porque primeiro Deus trabalha nos tendões, é movimento. O Espírito Santo é o Deus de movimento. Ele movimenta nesta noite. Quem precisa de um movimento de Deus aqui nesta noite? Aleluia.
Então, primeiro, existe o tendão flexor. É a contração de alguma parte do corpo. É o fechar dos dedos das mãos. É o tendão flexor. É o tendão extensor, que desperta o punho a estender os dedos. Tendões do joelho, tendões da perna. Então, o nosso corpo ele é sustentado em movimento por causa dos tendões, né? Por isso que existe a pessoa que mexe muito com os dedos, tem aquela doença chamada tendinite. Então a primeira coisa que Deus movimenta é nos tendões, é movimento. Meu Deus! E esse ano Deus tem muita movimentação para crente aqui nesse momento. Aleluia. Talvez você olhe, a situação está difícil. Talvez você olhe, as dificuldades são grandes, mas Deus está dizendo nesta noite: eu vou movimentar essa igreja nesta noite. Eu vou movimentar a sua casa nesta noite. Eu vou movimentar a sua vida nesta noite. Talvez você está dizendo: como eu vou chegar? Como eu vou fazer? Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu vou movimentar. É eu que movimento. Aleluia! Aleluia! Assim como o Espírito Santo começou a movimentar, agora é a outra parte, começou agora a crescer a carne em cima dos ossos, né? E agora ali, para ter a carne, teve o sopro do Espírito, e disse: profetizei como ele me ordenava, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército de sobremodo poderoso. Aleluia! Aleluia! Então agora aqueles ossos secos, aquela visão do horror, agora é uma visão de um exército. Porque só Deus movimenta. Quando Deus movimenta é para mudar. Quando Deus movimenta é para dar crescimento. Quando Deus movimenta é para dar vitória. Aleluia! Então agora não se tinha mais ossos secos, agora é um exército. Na sua vida pode estar uma vida de ossos secos, pode estar numa vida de dificuldade, mas Deus está dizendo: nesse ano de 2024, eu quero movimentar você, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero realizar muitas coisas que não foram feitas nos anos passados. Eu vou te abençoar mais esse ano. Quem crê na palavra de Deus nessa noite? Aleluia! Só Deus pode mudar a história. Só Deus pode mudar a situação. E agora, o que acontece? Aquele vale de ossos secos, né? O versículo já nos diz quem que era aquele vale de ossos secos. Aquele vale de ossos secos era a nação de Israel. Era o povo de Israel. O povo estava como vale de ossos secos. O povo estava quebrado. O povo estava destruído, mas agora Deus estava dizendo para o povo: vocês vão voltar para a sua casa, vocês vão se reconstituir, tudo que você perdeu, vocês vão se tornar uma nação, porque vocês estão debaixo de uma promessa. E nesta noite também não é diferente. O mesmo Deus que constituiu o povo de Israel é o mesmo Deus que muda a nossa vida e nossa história, porque eu e você estamos debaixo de uma promessa do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. Aleluia! E nós vimos que tem um versículo que fala: pode uma nação se fazer em um só dia? Essa nação depois foi constituída em uma nação, em um país, em 1948, com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que aprovou a nação de Israel como um país. Aleluia! Nós vimos, irmãos, que o povo de Israel tentaram destruir o povo várias vezes. Nós vimos lá, né? Adolf Hitler, com o Holocausto, matou aproximadamente 6 milhões de judeus no Holocausto. E nós vimos que Israel está vivo até hoje, porque foi Deus que constituiu. Sabemos que agora Israel está em guerra. E quando Israel está em guerra, nós sempre temos que olhar para Israel, porque Deus diz que nós temos que olhar para a figueira. A figueira é Israel. E muitas coisas ainda estão para acontecer com aquele povo, né? Mas já teve 3 guerras, essa é a parte. Israel venceu todas.
né? Porque a mão de Deus está com aquele povo. Ainda que houve muitas mortes também entre os palestinos, mas Deus ainda vai trabalhar muito com Israel. 3 coisas que tentaram destruir Israel. Israel está lá até hoje. A igreja tentaram destruir várias vezes. Satanás tentou destruir, mas a palavra, Deus disse para Pedro: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tentaram acabar com a Bíblia várias vezes, já queimaram muitos exemplares da Bíblia, mas a Bíblia está de pé até hoje, que foi Deus que constituiu. Aleluia! E sabe por que você está de pé até hoje? Porque foi Deus que constituiu. Deus constituiu você, Deus constituiu a sua casa, Deus constituiu o seu filho, a sua filha, e está de pé porque é Deus que cuida de você. Aleluia! Então, nesta noite, irmãos, nós estamos debaixo de uma promessa, estamos debaixo de uma profecia. Ainda que as pessoas falam assim: olha, isso daí não vai ser nada, essa igreja não vai crescer, olha aí, né? E muitas pessoas falam mal de nós, mas o Senhor está dizendo: você está debaixo da minha promessa nesta noite. É eu que cuido de você, é eu que cuido da sua casa, é eu que cuido desta igreja nesta noite. Aleluia! E assim como Deus mudou a história de Israel de ossos secos para um exército poderoso, é Deus que muda a nossa vida nesta noite. É Deus que muda a nossa história. É Deus que muda o nosso cativeiro. Aleluia! Não tem gigante que possa derrotar você nesta noite, porque fazemos como Davi: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, esse ano está apenas começando. Não será um ano fácil, não. Será um ano muito difícil, né? Nós olhamos no mercado, as coisas estão tão caras, pastor Deus. Vamos comprar um abacaxi, está 11, 12 reais o abacaxi. As coisas estão caras. Banana, maracujá, nem se faz, vamos lá, maracujá já é luxo, né? Olha lá, 20 reais o maracujá, né? Mas o mesmo Deus que cuidou do povo lá no deserto, que deu um maná no povo, é o mesmo Deus que vai continuar cuidando dessa igreja, que vai continuar cuidando da sua casa. Se for necessário, Deus manda o maná, mas não guarda o maná para o outro dia, não, porque a provisão de Deus é diária. A provisão de Deus é todo dia. Aleluia! Eu e você somos o milagre de Deus aqui na terra. Se você está dizendo que precisa de um milagre, você acordou hoje. Isso é um milagre de Deus. Deus deu alimentação para você hoje. É um milagre de Deus. Deus deu uma família para você. É um milagre de Deus. Você veio para a igreja aqui receber a bênção de Deus. O milagre de Deus. Vai voltar num lugar, uma casa que Deus te deu. É um milagre de Deus. A esposa que Deus te deu. É um milagre de Deus. Os pais que Deus te deu. É um milagre de Deus. Os filhos que você deu. É um milagre de Deus. Aleluia, Deus. Se Deus dormisse apenas 1 minuto, o que seria de mim e de você? Mas o nosso Deus, Ele não se cansa. O nosso Deus, Ele não dorme. E Ele trabalha 24 horas por mim e por você nesta noite. Nesta noite, receba a promessa de Deus, receba o milagre de Deus, receba a alegria de Deus, receba o amor de Deus. Vai confiante que Deus falou com você e que o mesmo Deus que cuidou você no passado, Ele continua cuidando de você hoje, vai cuidar no futuro até as mansões celestiais, que logo logo a trombeta vai tocar e vamos morar com Deus para sempre. Aleluia! Não é tempo de brincadeira. Muitos estão brincando, mas o banquete já está preparado. E nós vamos morar no céu. Quem já tem o passaporte nesta noite para morar no céu? Aleluia. Logo logo a trombeta vai tocar. E lá no céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, aos irmãos e ao nosso pastor Ciserilson por essa oportunidade. Não importa o vale que você está passando, né? O importante é que você tem um Deus poderoso que te ama
que cuida de você, que transforma o seu exército, o seu vale de osso seco, num exército de guerra e de honra. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor.